Não é verdade que às vezes nós ficamos tristes, nós choramos, como diz a palavra de Deus, chorar com os que choram, mas nós nos alegramos com aqueles que se alegram. Em um dado momento da sua vida, você estava triste, alguém chegou para você e não sabia de nada e lhe deu uma palavra que lhe animou, que lhe encorajou? Tem um garotinho aqui na igreja, ele se chama, a gente apelidou ele de Jubileu, não é? Conhecem o Jubileu? O Wagner Júnior? É filho do casal Cláudia e Wagner. Ele chegou esses dias assim para mim e falou assim: pastor, fiz uma musiquinha para você. Eu falei, é mesmo? Na verdade, ele adaptou, se não me engano, a música do Corinthians. Mas ele disse assim: pastor, eu te amo, meu pastor, e começou a cantar. Eu estava triste com uma situação, meu coração se encheu de alegria. Que expressão de amor, não é mesmo? Vindo de uma criança, aí eu pergunto, onde aquele menino aprendeu a expressar amor? Na igreja? Sim, talvez, mas para mim, dentro de casa. É interessante, nós observamos a vida das crianças, e há crianças que são assim, simplesmente apáticas, elas não são antipáticas, mas elas não são também simpáticas com as pessoas. Isso geralmente é uma expressão do tipo de vida que se vive dentro de casa, não é? Se você ama os seus filhos, se você demonstra amor, inevitavelmente os seus filhos também serão pessoas amorosas. Uma igreja amorosa produz membros amorosos. Sabe o que Jesus disse? Eu fiz aquilo que vi na casa do meu pai. Repita comigo. Eu fiz aquilo que vi na casa do meu pai. E agora eu quero dizer para vocês: os vossos filhos farão o que virem dentro da casa de vocês. Tendo dito isso, quero convidar você a se colocar em pé, com a Bíblia aberta, na primeira epístola de João, no capítulo 4, versos 7 a 21, que é o texto que nós vamos tomar como objeto de nossa consideração nesta manhã, pois estamos aqui na nossa série de sermões, de mensagens, na primeira epístola de João. Acompanhe a palavra de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como poderá amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Razões para amarmos. Podem se assentar. Que Deus fale conosco através da sua palavra que foi lida. O Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos e o diz também a nós: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. João capítulo 15, no verso 12.
isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. João 15, no verso 17. Então, este mandamento fundamental de nosso Senhor Jesus Cristo, que se repete muitas vezes, aliás, em quase todo o Novo Testamento, ele se torna também a base de todos os mandamentos recíprocos da Bíblia. Disse Jesus: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João capítulo 13, verso 34 e 35. A palavra grega amor, a palavra ágape, ela fala de um amor previamente desconhecido das pessoas, com uma qualidade diferente, uma qualidade superior, porque é o amor de Deus, é um amor diferente, é um amor profundo, é um amor sincero. Por exemplo, no Antigo Testamento menciona o amor entre irmãos, mas Jesus no Novo Testamento ele diz que nós devemos amar os gentios, os estrangeiros, e pasmem vocês, amarás o teu inimigo, amar aqueles que vos odeiam. É estranho isso, não é? Amar aquele que persegue, amar aquele que procura trazer dano ou prejuízo à sua vida, amar aquele que faz mal à sua vida, amar aquele que fala mal de você. Sabe o que significa? Que o amor de Deus inclui a todas as pessoas. O amor de Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama a todos. Deus ama os bons e os maus, os justos e os injustos. E Deus se compadece de todos. A palavra de Deus diz que Deus derrama chuva sobre maus e bons. O seu sol nasce sobre justos e injustos. Grande é o amor de Deus. E a palavra de Deus nos mostra que se nós amamos, se nós temos o amor de Deus, nós devemos também amar os outros. Amar os outros como eles são. Complicado isso, não é? Amar aqueles que são diferentes de nós, porque o que distingue o verdadeiro cristão é, portanto, o amor. Não é doutrina, conhecimento, teologia. Eu pergunto para vocês, o mundo conhece doutrina? O mundo conhece teologia? Sabe o que o mundo conhece? O mundo conhece expressão de ternura, de cortesia, de amabilidade. Essa linguagem o mundo conhece, não é? A linguagem do amor todas as pessoas conhecem. Até um animalzinho, ele responde a uma atitude de carinho, não é isso? O mundo não conhece doutrina, mas conhece a linguagem do amor. Nós percebemos, nós sentimos o amor na vida das pessoas, não é? Nós percebemos o sentimento que há num coração quando uma pessoa fala, quando uma pessoa age, não é mesmo? Sabe, o apóstolo João aqui, que em outro tempo era um apóstolo trovão, irado, bravo, pedia para, Senhor, quer que mande que caia fogo do céu e destrua esses samaritanos. Agora nós vemos um João transformado. O apóstolo do amor. Como que João fala do amor? Porque o amor de Deus era uma realidade no seu coração, na sua vida. E ele apresenta aqui as razões que temos para amar. Primeiramente, nós observamos que o amor é de natureza divina. Ele diz no verso 7, o amor procede de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. O amor é de Deus. Deus é a fonte, é a origem do amor. Não existe amor verdadeiro fora de Deus. Amor verdadeiro tem que ser em Deus. Ele diz, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem ama se torna amigo de Deus. Tem um relacionamento de intimidade com Deus,
conhece intimamente ao Senhor, sabe quem é Deus na sua experiência diária. Então não se trata aqui de um sentimento humano de amizade, ligação por interesses, porque lamentavelmente há pessoas que se aproximam dos outros por puro interesse, não é verdade? Porque está interessado em alguma coisa e trata bem, mas é uma coisa fingida. Não se trata também de um amor carnal ligado ao sexo, não, é o amor profundo e sincero. Trata-se aqui de um amor que busca os interesses do outro, que se coloca no lugar do outro e que é capaz até mesmo de dar a sua vida para que o outro possa viver. É um amor diferente do amor do mundo, que serve ao invés de ser servido. O homem por si só não é capaz de amar assim, não é? Por isso que esse amor procede de Deus. Nós devemos reconhecer diante de Deus e das pessoas que nós não somos pessoas tão bondosas quanto muitas vezes nós julgamos ser, não é? Devemos parar e reconhecer o quão maldoso é o nosso coração muitas vezes. Devemos parar e reconhecer que dentro de nós há uma tendência para o julgamento precipitado das pessoas que nos cercam também, não é mesmo? Quantas falhas, quantos erros, porque não damos lugar ao verdadeiro amor em nosso coração. Meus irmãos, esse amor é de natureza divina, porque Deus é amor. 1 de João 4,8, repita comigo: Deus é amor. Deus ama porque Deus é a fonte, é a origem do amor. Sua própria essência é amor. Se Deus não fosse amor, nós não teríamos nem mesmo como contar a própria história do homem. Deus criou o homem com muito amor e criou o homem para que esse homem fosse objeto do seu amor. E Deus nos fez livres. Deus dá liberdade ao homem para amá-lo ou não. Você escolhe: eu vou amar a Deus ou eu vou rejeitar a Deus? Há pessoas que hoje se dizem ateus, outros dizem: eu sou agnóstico, não tenho verdadeiro conhecimento de Deus, mas não conseguem negar o fato de que Deus existe. Deus existe. Eu estava conversando com um professor do mestrado em ciência da religião, um professor português, e ele não era um crente. Eu tive a oportunidade de evangelizá-lo. Ele disse assim: eu não posso, Carlos Jones, negar que Deus existe por causa dos argumentos apresentados aqui, mas eu prefiro dizer que eu sou agnóstico, eu não tenho verdadeiro conhecimento de Deus. Eu disse: na verdade, o que falta para você é sentir esse amor de Deus na sua vida. Porque ele estava buscando o transcendental, buscando algo que desse sentido à sua vida. Ele disse: eu estive lá na Palestina, eu fui lá no altar de Baal, e quando eu estava no altar de Baal, eu senti uma energia muito forte, algo que mexeu comigo. Eu falei: eu sei o que é isso. O que eu senti? Doutor em teologia. Eu falei: você sentiu a presença de demônios na sua vida, porque é um altar de idolatria, mas você precisa sentir o amor de Deus na sua vida. Há pessoas que simplesmente rejeitam a Deus porque não amam a Deus. Escolheram não amar a Deus. Escolheram amar o mundo, escolheram amar as coisas que o mundo tem oferecido e até mesmo o inimigo. Mas Deus é amor. Deus nos fez livres para escolher amá-lo ou não. E por amor, Deus interfere no mundo, porque Deus tem um plano para a nossa vida. Deus tem um propósito, e esse propósito de Deus é nos levar à realização. Porque Deus nos ama, Deus não nos abandona. A palavra de Deus diz que o Senhor está perto. Repita comigo: o Senhor está perto. E Jesus diz, Mateus 28, 20:
eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Porque Ele nos ama, Ele nos conhece, Ele está perto de nós. Se Deus não fosse amor, mas só justiça, sabe o que é que nós iríamos experimentar todos os dias da nossa vida? Ira, porque é o que nós merecemos. Merecemos a ira de Deus por causa do nosso pecado. Se Deus nos punisse por nossos pecados o tempo todo, o que seria de nós? Mas porque Deus nos ama, Ele providenciou um meio de escape. Ele mandou o seu Filho Jesus Cristo por causa do seu grande amor para conosco. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, verso 16. Portanto, se o amor procede de Deus, se o próprio Deus é amor, nós já temos uma razão para amar, não temos? Por que eu tenho que amar? Porque o amor procede de Deus e porque Deus é amor. Assim sendo, a vida de amor não pode ser vivida unilateralmente. A vida de amor exige reciprocidade, dualidade. Tem que ser algo concomitante. Quando você pega uma moeda, uma moedinha tem cara e coroa, não é verdade? Tem os dois lados da moeda, mas é cara e coroa ao mesmo tempo. O amor tem que ser algo concomitante, deve haver uma dualidade. Você me ama, eu amo. Deus me ama, eu também amo. Compreende isso? E tem que haver essa reciprocidade, porque o amor jamais acaba. Ah, o meu amor se esfriou, o meu amor acabou. O amor na vida de uma pessoa salva por Jesus acaba? 1 Coríntios 13, verso 13. Agora permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deles é o amor. O amor é eterno, o amor não acaba. E a segunda razão para amarmos implica em uma resposta ao amor de Deus, de acordo com os versos 9 e 11. Deus é a fonte do amor e Ele mesmo possibilita a nós termos esse amor através de Jesus Cristo vivendo em nós. Nós recitamos um verso bíblico aqui nesta manhã, que é a divisa de missões mundiais, Gálatas 2:20. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por nós. Então quem é que vive em nós? Cristo. Se Cristo vive em mim, eu tenho condições de manifestar esse amor de Deus, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não fomos? Gênesis capítulo 1, verso 27, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Gênesis 1, verso 27. Essa imagem e semelhança, meus irmãos, significa que nós fomos criados como um reflexo, como uma imagem de Deus. Isto é, nós temos inteligência e sentimento como Deus tem. Não aquela inteligência de Deus total, mas Deus nos fez como pessoas inteligentes, pessoas capazes de tomar decisões acertadas na vida. Nós temos sentimentos, mas o pecado quebrou essa imagem e semelhança de Deus em nossa vida. E o que é que Deus, em sua infinita graça e sabedoria, fez? Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo, diz o apóstolo João, como propiciação. Essa palavra dá um nozinho na língua, né? Repita comigo: propiciação. Isto é, Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar, como sacrifício por nossos pecados, para nos trazer de volta a semelhança a qual Ele nos fez. Por isso João diz aqui no verso 9: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco,
que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Assim, quem tem Deus, quem tem Jesus vivendo nele, tem o amor de Deus sendo derramado em sua vida. E isso lhe dá capacidade para amar os outros. Você já tem Jesus? Sim ou não? Você já aceitou Jesus Cristo no teu coração? Ele já é o Senhor e o Salvador da sua vida? A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus tem derramado do amor de Deus em nossos corações. É por causa do amor de Deus que nós amamos as pessoas. Se não fosse Jesus Cristo na nossa vida, meus irmãos, nós seríamos pessoas cruéis, pessoas maldosas, pessoas que estariam ferindo os outros com as nossas palavras, muitas vezes palavras enganosas. Graças a Deus por sua maravilhosa graça na nossa vida. Que maravilha ter sido alcançado pelo amor de Jesus, não é? Deus nos ama e Cristo vive em nós. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Verso 10, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós. Olha o verso 19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o nosso amor é um reflexo do amor de Deus, se deve à presença de Jesus Cristo em nós. Então, se Jesus Cristo vive em nós, se o amor de Deus na nossa vida deve ser demonstrado, olha aqui para mim, você está sendo desafiado por Deus a viver a realidade desse amor onde quer que Deus colocar você. Esta igreja está sendo desafiada por Deus a demonstrar esse amor, a ser um reflexo desse amor em todos os lugares. Quem é a igreja? Sou eu, você. Esta igreja está sendo desafiada por Deus a ser uma família de irmãos e irmãs que se amam verdadeiramente, que têm interesse um pelo outro, irmãos que se respeitam, que se ajudam, que se colocam no lugar do outro. Como? Vivendo a realidade de Cristo na nossa vida. Diga, Cristo vive em mim. Deus é amor. O amor de Deus foi derramado no meu coração. Eu não sou bom. Eu sou pecador. Eu sou cruel. Mas o amor de Deus está no meu coração. E isso muda tudo. Meus irmãos e minhas irmãs, isto não é impossível porque o Espírito Santo nos mantém unidos como irmãos. Nós podemos ver o exemplo da igreja primitiva vivendo em amor. Abra sua Bíblia em Atos comigo, capítulo 2, verso 41 a 44. Aqui nós temos um belo exemplo. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. A Bíblia diz, agregaram-se. O que é agregar-se? Não é reunir-se? É impressionante como que nós vemos hoje, as redes sociais denunciam todo mundo, não é verdade? Aí você olha as redes sociais, você vê lá o irmão ou a irmã participando de uma festa ou de outra lá, envolvido com tanta coisa e muitas vezes sem máscara, não é? Aí você percebe que não participa das reuniões da igreja local. Pergunto para você, não seria falta de amor? Eu não estou julgando, estou perguntando, não seria falta de amor para com a igreja local? Reuniram-se,
Congregaram-se. O povo de Deus precisa estar agregado, congregado. Hebreus 10, 25 diz o quê? Não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, não de todos, mas de alguns. Alguns não têm o costume de se congregar, de se reunir. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, 1. Não é bom estar aqui? Mas, meus irmãos, lamentavelmente, o que nós temos percebido é que hoje nós temos membros dentro de nossas igrejas, não vou dizer dentro da nossa igreja, de nossas igrejas, que funcionam como extintor de espiritualidade. Eles não participam dos cultos de oração, faltam aos cultos. Às vezes você tem que apelar, venha no culto da manhã e também no culto da noite, porque é importante a sua presença. Não participam das reuniões promovidas pela igreja para a sua edificação espiritual, para o crescimento, como a reunião dos ministérios. Sábado, reunião dos juniores e adolescentes. Que alegria ver os juniores e adolescentes aqui louvando a Deus. A reunião da MCM, vibrando ali. Os homens, nem tanto, né? Porque parece que as mulheres são mais fortes do que os homens, não é não? Parece que as mulheres têm mais entusiasmo, os homens parecem que têm que ser meio puxados pelas mulheres. Não é? Desculpe, irmãos, os homens aqui, não é? Mas muitas vezes nós vemos essas coisas acontecendo dentro das nossas igrejas, meus irmãos. Perseveravam na doutrina, união doutrinária, união com os apóstolos, união no partir do pão, união nas orações, estavam juntos, tinham tudo em comum, repartiam com todos, unânimes, todos os dias no templo, comiam juntos. Então, com esses pensamentos em mente, pensemos, é na igreja que o crente aprende a amar. É na igreja que o crente aprende a tolerar. É na igreja que o crente aprende a perdoar. Porque como tem gente diferente que na igreja não tem, não? É aqui que nós aprendemos. E diante disso tudo, nós devemos perceber que nós temos a necessidade de expressar esse amor através do tratamento pessoal. O que é isso, pastor? Chamar a pessoa pelo nome. Oi, Dê, você conhece o nome desse rapazinho que está de braço cruzado do seu lado? Não? Já se esqueceu? Fala de novo o seu nome para ela. Esse aqui é o Felipe, estava tocando quarta-feira passada, foi recebido na última assembleia como membro. Fica em pé, Felipe. Ninguém vai esquecer o nome do Felipe aqui hoje, vai? Felipe, hoje você é objeto do amor dessa igreja. Pode se assentar. Você conhece os seus irmãos? Você deve saber o nome de cada pessoa aqui. Eu tenho dificuldade em guardar números. Acho que é daquele doutor Alzheimer que deve estar me perseguindo aí, né? Mas eu consigo guardar o nome das pessoas. Às vezes dou uma erradinha, não é? Mas é o tratamento pessoal, chamar o outro pelo nome. Como? A primeira coisa, escreva alguma coisa. Aí a primeira coisa que você escreve no papel é o seu nome, não é verdade? As pessoas gostam de ser chamadas pelo nome. 30 segundos. Pergunte o nome da pessoa que está ao seu lado aí. Não, a sua esposa não, é outra pessoa. Muito bem. A irmã Ide já perguntou de novo para o Felipe o nome dele, que eu tinha esquecido aqui. Mas, meus irmãos, olha aqui para mim agora. Jesus faz assim conosco. Aqui em João 10,14, Jesus diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Jesus conhece você. Você conhece Jesus? Ele diz aqui no verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem. É o tratamento pessoal.
de ser sensível às pessoas. Precisamos começar onde as pessoas estão. Há pessoas que precisam ser puxadas, não é verdade? Jesus fazia isso muito bem. Lembra-se quando Jesus Cristo viu Zaqueu subido num pé de figueira brava? Jesus passou, olhou, Zaqueu queria conhecer Jesus. Jesus olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E Zaqueu desceu com alegria e recebeu Jesus na sua casa. E Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa. A mulher samaritana junto ao poço de Jacó, travou-se um diálogo. Jesus pediu para ela água para beber. Sendo tu judeu, me pede água para beber. E em seguida Jesus lhe diz: uma água tenho para te dar que você não conhece. Senhor, dá-me desta água. E aquela mulher conheceu o Messias, Jesus. Estou resumindo aqui para vocês. O paralítico junto ao poço de Betesda, Jesus pergunta para ele por que ele não tinha sido curado. Estava 38 anos junto ao poço, esperando a que as águas se agitassem para mergulhar naquele tanque para ser curado, porque havia a crença de que um anjo agitava as águas e o primeiro que descesse ali seria curado. Depois, com o tempo, descobriram que havia um sifão, uma espécie de manilha que agitava as águas ali. Mas as pessoas acreditavam. Ele disse para Jesus: eu não tenho ninguém que me ajude quando as águas são agitadas. Sabe por que Jesus perguntou para aquele homem? Por que você não é curado? Porque Jesus queria que ele se certificasse disso. Ele não tinha ninguém. Ele não tinha amigos. Há pessoas que há muitos anos vivem sem amigos, por isso não desfrutam da bênção de Deus. E a Bíblia diz que Jesus o curou. Não foi isso? Jesus o curou. Nos certificar e ser sensível às pessoas, nos envolver com as pessoas. Quando eu olho para a vida de Neemias, eu vejo que Neemias era um grande líder, mas Neemias fazia perguntas às pessoas. Já notou isso? Eu quero desafiar você a memorizar as 7 perguntas: o que, quem, qual, onde, quando, por quê, não é? As pessoas gostam de perguntar, pergunte mais. Pergunte. Demonstre interesse pelas pessoas. Mude a sua agenda, se necessário for, para se relacionar com as pessoas. Na igreja, por causa do amor de Deus, nós aprendemos a necessidade de sermos afetuosos nos nossos relacionamentos. Meus irmãos, há pessoas que não são afetuosas. Por mais que você se esforce em demonstrar afeto, são pessoas frias. Parece que vivem zangadas. E eu tenho para mim uma coisa. Quando uma pessoa me olha com cara feia, eu dou risada aqui dentro. Eu tenho umas regrinhas básicas para a gente ter que cuidar da autoestima da gente, né? Eu falei: ixi, chupou limão azedo hoje. Não está legal. Mas há pessoas que parecem que vivem chupando limão azedo, né? Estão sempre assim, não se aproximem. Jesus, misericórdia. E é crente, salvo pela graça de Deus. Amém. Deus te abençoe, minha irmã. Muda de vida. Deixa a vida de Jesus Cristo ser refletida na sua vida. Um irmão me perguntou aqui: pastor, o senhor não tem medo de dar tanta cajadada na igreja, pastor? Tem pastor que prega e fica com medo de perder o ministério. Eu falei: eu não. Primeiro, que eu tenho consciência do meu ministério com Deus. E segundo, eu estou falando para os meus irmãos e as minhas irmãs em Cristo, né? Por que vocês me ouvem aqui todo domingo? Sabe por quê? Porque eu sei que vocês me amam. Se vocês não me amassem, vocês não iriam me ouvir. E sabe por que eu falo para vocês? Porque eu amo vocês. Porque Deus me ama. Agora, quem não ama, não fala. Quem não ama, não disciplina, não é verdade? Deus me disciplina. Deus disciplina você. É assim que funciona. Aprendemos, meus irmãos, a necessidade de acolhermos uns aos outros como Deus em Cristo nos acolheu também, de entendermos que somos conhecidos como discípulos de Cristo. Numa pessoa
numa família há pessoas diferentes, mas todos formamos uma família. Somos família. Uma família é diferente, meus irmãos. Em uma família nós não vemos pessoas competindo umas com as outras, vemos? Em uma família nós não vemos os irmãos ali se desrespeitando, brigando, mas nós vemos um ajudando o outro, se interessando pelo progresso do outro, pelo bem-estar do outro. É como já foi dito aqui, é chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. Finalmente, verso 12 a 16, o apóstolo apresenta as consequências do amor. Primeiro, Deus permanece em nós. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Eu quero que você se lembre do Antigo Testamento, Êxodo 33, 20, quando Moisés pede para Deus, Moisés queria ver a Deus, e disse Deus, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então a santidade de Deus não pode ser contemplada com olhos humanos, mas quando nós vivemos a realidade do amor de Deus, se amarmos, se formos um canal da expressão do amor de Deus, poderemos indiretamente ver a Deus também, porque Deus é amor. Teremos a sua presença em nós. No verso 13, nós lemos que o seu Espírito nos dará a segurança de que Deus permanece em nós. Um amor maduro, amor aperfeiçoado é um amor amadurecido. O verso 17 diz, nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. O verso bíblico diz que o amor nos dará confiança no dia do juízo, é isso mesmo? Haverá um dia do juízo, todos nós seremos julgados. Confiança por quê? Porque quando nós amamos, nós estamos obedecendo a um mandamento, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. No dia do juízo teremos confiança, porque o amor acaba com o medo. No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. O amor nos dará segurança. Amor é obediência e nos livra do sentimento de culpa, do medo que muitas vezes atormenta as pessoas. Há pessoas que vivem com um sentimento de culpa muito grande. Vivem com medo de tudo. Medo da vida, medo da morte. Medo, mas no amor não há medo. No amor há liberdade, por estarmos livres da culpa, nós temos ousadia para viver. Eu quero dizer para você, viva bem, viva desfrutando das coisas boas que Deus te dá, tenha ousadia para viver, tenha qualidade de vida e coragem para enfrentar a segunda volta do Senhor Jesus Cristo, porque o amor tira de nós o medo de viver e o medo para enfrentar aquele dia que estaremos diante do Senhor Jesus Cristo também. É no convívio com os irmãos que nós vamos experimentar esse sentimento, quando nós obedecemos ao mandamento do amor. Aqueles que não são capazes de amar os seus irmãos, aqueles que não são capazes de tolerar os seus irmãos, aqueles que não são capazes de perdoar, aqueles que não são capazes de se reconciliar, perdem a bênção, olha aqui, perdem a bênção de participar dessa experiência da ausência do medo na volta do Senhor Jesus Cristo. Se Jesus voltar hoje, meus irmãos, se Jesus voltar hoje, tem muita gente que vai ficar em pânico. Não é verdade? Mas conosco tem que ser diferente. Amor na Bíblia não é simplesmente um sentimento. Amor envolve vontade, ação.
disciplina de atitude. Será que você não precisa mudar de atitude para com alguma pessoa para a qual você não tem demonstrado amor? Tem que mudar de atitude ou não? Um pastor recém-chegado em uma igreja começou a pregar na igreja, trabalhar com muita alegria, e depois de algum tempo ele percebeu a ausência de um membro da igreja. E um dia encontrou aquele membro na rua. Pensou: puxa, quanto tempo que eu não te vejo, você está fazendo falta lá na igreja, eu não vejo você na igreja há um bom tempo. Ele não teve dúvida: pastor, sabe o que é? Eu vou te falar com muita franqueza, honestidade e sinceridade. Eu não vou com a sua cara. Não gosto dos seus sermões. Eu não sinto que Deus fala comigo através de você. Aí o pastor não teve dúvida. Então toque aqui, me cumprimente. Eu também não vou com a minha cara. E eu me esforço muito para melhorar os meus sermões. Eu creio que quando Deus fala, a palavra de Deus não volta vazia. Mas que tal você ir para a igreja para me ajudar a melhorar? Quem sabe até fazer um procedimento facial, né? uma harmonização facial vai me ajudar, não é? E ore para que eu possa melhorar os meus sermões. Deixa eu dizer uma coisa para você. O amor nos dá condições de aceitar críticas e até mesmo sermos humilhados. Você compreende isso? Eu fui humilhado. Não levaram a minha palavra em consideração. Que triste isso, não é? Que tristeza. Vamos mudar, meus irmãos? Somos salvos? Somos crentes? Temos Jesus vivendo em nós? O Espírito Santo derramou do amor dele em nosso coração? Então, tolere, perdoe, esqueça, em nome de Jesus. Que assim seja, para a glória de Deus.